Bom dia, ser obstinada, obstinação. Como que isso vai te aproximar mais das suas realizações, dos seus desejos? Seja bem-vindo, bem-vinda ao Projeto 3 em 1, um projeto para ajudar você a realizar os 3 desejos mais importantes da sua vida em um ano. E hoje nós vamos comentar a história que eu contei ontem. Ontem eu contei mais um conto sufi. Foi a história da princesa obstinada, né? E nessa história tem alguns elementos que eu gostaria de comentar. Só que quando a gente comenta, né, as histórias, não quer dizer que aquela interpretação ou aquilo que me toca é a mesma coisa que toca você, né? As histórias, elas nos tocam diferentes a cada um. Por isso que eu dou esse tempo, né, de um dia para comentar a história. Porque quando a história entra na nossa mente, na nossa emoção, e a gente passa um dia inteiro com ela, pode vir insights em momentos menos esperados. E na história da princesa obstinada, né? Eu adoro essa história. Essa história, eu acho ela incrível, assim. Primeiro por causa da autenticidade que a terceira filha tem, né? A autenticidade de... Ela não, em momento algum, ela concordou com o pai só por concordar, só porque ele era o pai dela, só porque ela achava que era adequado ou que ela deveria fazer isso. Ela foi muito fiel ao ponto de vista dela. Ela honrou bastante a si mesma. E às vezes, quando nós discordamos, quando nós temos opiniões diferentes, nós achamos que é uma questão de respeito, né? A gente concordar, ou porque ela tá na posição de filha, ele tá na posição de pai, né? Mas ela coloca o ponto de vista dela com muita honra, né? No começo da história, ela diz assim: pai, mesmo que eu sou grata por ter vindo ao mundo através de você, eu sou grata por herdar tudo que você tem, mas eu não consigo olhar as coisas dessa forma. Oi, bom dia, Peterson. Eu não consigo, pra mim, era tão evidente pra ela que o destino dela estava sendo tecido pelas próprias escolhas dela, que ela não conseguia pensar diferente, nem fazer diferente, houvesse o que houvesse, né? E esse tipo de atitude, ela sempre, por mais que a gente acredite que esse tipo de atitude vai fazer com que a gente perca algo, né? No caso da história, ela perdeu o quê? Ela perdeu a fortuna do pai, ela perdeu o tempo de convívio com as irmãs e com o pai, mas ela ganhou a liberdade de construir o próprio reino, da sua própria forma única, né? Então, essas perdas que fazem parte dos nossos processos, né? Quando a gente se compromete com os nossos desejos, com as nossas realizações, muitas vezes sim, implicam perdas, né? Só que o que eu gosto de dizer é o seguinte: a gente precisa observar para a gente não confundir, né? Às vezes, ter um compromisso com a própria opinião, com aquilo que é autêntico em você, com aquilo que é sua verdade. Isso não é desrespeito, né? Às vezes, quando nós discordamos, pensamos diferente, demonstrar isso não é desrespeito. Nós estaremos desrespeitando a nós mesmos se nós não formos assertivos. E ser assertivo é isso. A gente pode pensar diferente, expressar nossas opiniões diferentes, nossos pontos de vista, né? Mas sem necessariamente ser agressivo ou sem invadir o espaço do outro. Às vezes a gente confunde isso, né? As pessoas acham que ou uma coisa ou outra, tipo, para respeitar você tem que ficar calado, guardar sua opinião para você, e se você for falar sua palavra, falar com discordância forte, com agressividade. Não precisa. Nós podemos nos colocar nosso ponto de vista de forma assertiva, né? Como essa moça da história. Outra coisa que me chamou a atenção na história é que são 3 filhas. As 2 delas, elas simplesmente concordam com o pai. Apenas a terceira,
é que pensa diferente. Pai, não estou concordando, meu destino não depende da sua vontade, né? E se a gente olhar para o mundo, a proporção de pessoas autênticas, enraizadas na sua verdade, é mais ou menos essa, né? Acho que 2/3 do mundo segue no efeito manada, segue a opinião dos outros, segue a tendência, e não tem nada de errado com isso, é só porque é mais fácil mesmo, não é? É bem mais fácil a gente seguir o que a gente está vendo, ir pelo caminho que todo mundo está indo, do que parar para pensar no que você realmente pensa e é evidente para você. Então, na história dá para ver que ela sofreu muito por isso, né? Ela foi presa, ela foi para masmorra, ela deixou de usufruir da fortuna do pai durante aqueles anos que ela ficou presa. Então, às vezes, quando a gente resolve assumir a nossa verdade, o nosso posicionamento, existe sim um distanciamento social às vezes, porque a gente não concorda com a maioria das pessoas. Existe sim um processo de sofrimento, né? Se você ainda não assistiu a live que eu fiz com a Carmen Suassuna, né? A cabeleireira que é careca, é muito legal essa live. Ela tá muito boa, a história que ela conta, porque justamente ela fala assim que ela passou por maus bocados mesmo, não foi fácil para ela, não foi fácil para ela passar pela perda de cabelo, passar pela escolha de abrir mão da profissão de publicitária para se tornar cabeleireira, não foi fácil para ela assumir, né, que ela era careca, mas hoje a liberdade que ela vive de ter o próprio negócio, de ter um trabalho que ajuda as pessoas, o brilho no olho dela é evidente. Então vai lá e assiste essa live, porque eu acho ela incrível, assim, tá no meu IGTV. Então é isso, a história da princesa obstinada, ela foi minoria, né, naquele círculo social dela, que era apenas o pai, as 2 irmãs e ela. E ela era a minoria, e ela sofreu por isso, mas olha o aprendizado que ela teve, né? Ela desbravou novos mundos, novos universos, e ela abriu caminho para outras pessoas que, assim como ela, também tinham sido banidas. E o que quer dizer ser banida, né? Nessa história, quando chega nesse momento que ela começa a construir um novo reino, totalmente diferente dos reinos existentes, e até o reino, né? O que é o reino? Na simbologia significa todo um novo jeito. O reino não é só assim um lugar geográfico, um país, um estado, mas um reino, ele é um domínio, né, digamos assim. Ali a forma dela de viver dominava aquele espaço, aquele ambiente. E quando ela construiu esse novo reino totalmente diferente, outras pessoas que também se sentiam banidas, e banidas às vezes é isso, uma pessoa banida é uma pessoa que sente que as ideias dela não fazem coro, não estão em afinidade com aquele círculo social, com aquele ambiente. E essas pessoas que tinham sido banidas de outros reinos, de outros lugares, se afinaram com a nova proposta que estava nascendo ali. Então ela deu liberdade não só a si própria, mas junto com a liberdade dela, ela forneceu liberdade para muitas pessoas, né? Construindo aquele novo reino que ficou tão grande, que ficou tão maior. Então, no processo das nossas realizações, dos desejos, muitas vezes a gente passa por esses processos, né? Assiste lá a história da Carmen para você ver. A gente passa por um processo de abrir mão de muita coisa, de ser rejeitado como ela foi rejeitada pelo pai, né? O pai disse que poderia matá-la, mas preferia jogar ela no terreno deserto. E ela passou por isso, mas você viu como terminou a história? É linda o momento em que o pai chega lá para conhecer quem são os soberanos desse novo reino. E encontra com a filha que diz: como pode ver, pai, cada homem, cada mulher é dono do seu próprio destino. Ela comprovou isso, né, com a própria ação dela, com a própria vida, com a própria experiência. E isso vale mais do que qualquer palavra. A gente vê é muito comum a gente ver as pessoas falarem os discursos, mas não viverem os discursos que falam, né?
E isso é muito comum, também não tem nada de errado com isso, porque foi assim que a gente foi educado na escola, né? A gente ouvia, teoria, e pouca prática, pouca vivência. Então, nada mais comum que a gente saia da escola e a gente continue falando as teorias, mas com pouca prática, com pouca vivência. Mas quando a gente consegue romper isso, cruzar essa fronteira e viver os nossos verdadeiros valores, viver o que a gente de verdade acredita, vale muito a pena. Vale muito a pena todo o sacrifício, né? Todo o processo. E a obstinação, diferente do que às vezes a gente pensa, não quer dizer desobediência, porque alguém poderia dizer assim, mas essa moça ela foi desobediente. Eu acredito que haja uma diferença, né, entre desobediência e obstinação. No caso dela, ela foi verdadeiramente fiel aos seus valores, né? Ela não passou por cima dos seus valores para caber dentro de um conceito de obediência ou de uma obrigação de obediência. Mas os valores próprios dela falaram mais alto. Então, essa história, para mim, ela traz essa mensagem de que quando nós somos verdadeiramente fiéis aos nossos valores mais profundos, pode ser que hajam alguns sacrifícios, sim. O caminho não vai ser fácil, mas vai valer a pena, vai valer muito a pena. Não só para nós, mas para todos à nossa volta, para tantos mais que se afinarem, né? Sempre vai haver. Você vê, ela passou um tempão sozinha lá no ambiente deserto, inóspito, selvagem, mas depois ela encontrou companhia, ela encontrou pessoas. Então, não tenha medo se na jornada, na estrada da sua realização dos seus desejos, se no caminho você encontrar um vazio, um deserto, você se sentir só, você se sentir num ambiente inóspito e selvagem, sabe? Nem que seja um ambiente mental, um ambiente emocional, mas vai chegar o momento, se você persistir, se você tiver obstinação, vai chegar um momento que as pessoas que se sintonizam, se harmonizam com os mesmos valores que você, vão se agregar e você vai se agregar a elas. E nós vamos então poder construir um novo reino. Grata, gente. Você pode sair daqui, dessa live, dessa história, com algo para você colocar em prática, né? Algo que são valores seus profundos e que você pode, a partir de agora, parar de fingir ou parar de se calar, mas começar a colocar a sua verdade de forma autêntica, de forma assertiva no mundo. Grata e até amanhã no Projeto 3 em 1. Tchau!